Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma palavra de Deus para a sua vida hoje, uma palavra de Deus para o seu casamento, uma palavra de Deus, para transformar a sua vida e te levar a um novo nível de fé e de crença, porque você recebeu vida de Deus na sua vida, no teu coração. Você é uma nova criatura, você é uma nova pessoa, você tem uma nova natureza, porque você recebeu vida de Deus, E os sinais de quem recebeu vida de Deus, os sinais de quem recebeu vida é muito claro, Quando uma pessoa ela é uma renovada e tem uma nova vida, que é Cristo Jesus. Sabe, lá em Efésios capítulo 2, versículo de 1 ao 5, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que Ele nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Todos nós, quando criança, tivemos a experiência daquela brincadeira de vivo e morto, Esse é um tipo de brincadeira em que, quando baixamos, é sinal que estamos mortos. Quando estamos de pé, é sinal que estamos vivos. E, em geral, a pessoa que comanda a brincadeira, ela que vai eliminando, Cada pessoa, ela que vai decidindo, Quem está vivo, quando deveria estar morto, quem está morto, quando deveria estar vivo. O apóstolo Paulo, o apóstolo que nos fala no livro de Efésios, que todos nós, antes de sermos alcançados pela graça do nosso Senhor, estávamos mortos, até o momento em que Deus nos deu vida. Todavia, muitas pessoas pensam estar vivas, quando na verdade estão mortas. Nós não podemos usar essa brincadeira, do morto-vivo, para definir quem está vivo e eliminar os demais. Portanto, precisamos do auxílio da palavra de Deus. Precisamos do auxílio da palavra para identificar quem de fato já recebeu vida de Deus. A Bíblia nos dá muitas evidências de alguém que de fato, alguém que possui vida de Deus, alguém que de fato tem Cristo no seu coração. Mas nós vamos usar alguns textos da Bíblia, para identificar de maneira mais clara na palavra de Deus, Por isso, nós vamos compartilhar hoje, sobre o tema sinais de alguém que recebeu vida. Essa palavra que nós recebemos em nosso coração, essa palavra que nos veio para nos aquecer, nos veio para nos colocar na posição de uma nova criatura, porque tem nova vida fluindo no seu coração, novos pensamentos, nova natureza, porque é assim que nós somos quando recebemos vida de Cristo. E quais são os principais sinais de alguém que estava morto e recebeu vida? Vamos analisar. Em primeiro lugar, o sinal de quem recebeu vida é que sente o desejo de falar, sente vontade de falar. Lá no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 11 ao 5, diz assim: Em dias subsequentes, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximava da porta da cidade, eis que saía o enterro de um filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo o Senhor, se compadeceu dela e disse: Não chores. Aleluia. Quando chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduzia, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto, e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nesse texto nós vemos
a primeira ressurreição que Jesus operou. Ele estava entrando na cidade de Naim, quando ia saindo uma numerosa multidão, seguindo o enterro de um filho, de um único de uma viúva. A Bíblia diz que Jesus, se aproximando daquela mãe e vendo o seu sofrimento, compadeceu-se dela e disse: não chores. Jesus deu ali esperança àquela mulher. E o ato contínuo se dirigiu até o caixão. Foi até o caixão, tocou no morto e ordenou: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Agora observe cuidadosamente o que o versículo 15 ele vai nos dizer. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Uma primeira coisa que aquele jovem fez ao receber vida de volta foi falar. Ele recebeu nova vida e ele começou a falar. Isso é algo tremendo, porque nos mostra que é impossível que alguém que de fato recebeu vida de Deus dentro de si fique calado. É impossível. Mas alguém pode perguntar: pastor, como eu vou saber que se eu tenho de fato a vida de Deus em mim? É simples. Simples, né? Você sente vontade de falar sobre essa nova vida. Se você recebeu vida de Deus, você sente vontade de falar dessa nova vida, desse novo momento, dessa renovação. Você tem prazer de compartilhar com as pessoas o que Deus fez, está fazendo na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho. Irmão, isso é uma regra. Isso é uma regra. Quem foi alvo da graça, do amor e do poder de Deus, inevitavelmente vai compartilhar com as outras pessoas. Aleluia. Os evangelhos, eles estão cheios de exemplos de pessoas que até mesmo foram proibidas por Jesus de falar, mas elas não conseguiram guardar segredo. Não conseguiram, porque elas receberam vida nova, receberam renovo. Todos os que foram curados por Jesus e que foram proibidos de falar, a primeira coisa que eles fizeram foi falar. Eles foram curados e o que foram curados, eles não conseguiam parar de falar. A primeira coisa que eles fizeram foi falar que foram curados e que foi Jesus que os curou. Irmãos, é muito difícil uma pessoa guardar segredo. Uma pessoa guardar segredo daquilo que ela recebeu de bom, de maravilhoso na sua vida. Nós temos um exemplo aqui, né, o primeiro exemplo, né, a cura de um leproso. Está lá em Marcos capítulo 1, versículo 40 ao 45. E diz assim, e disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e divulgar o que acontecera. De sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em alguns lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Irmão, não tem como receber uma nova vida, uma cura e ficar em segredo. A cura de um surdo e gago está lá em Marcos capítulo 7, versículo 31 ao 36. Né? E o Senhor disse para ele não falar, e ordenou-lhes que a ninguém o dissesse, mas quanto mais lhes proibia, tanto mais lhe divulgava. Sabe? A mulher samaritana, lá em João capítulo 4, versículo 28 a 38, ele diz: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, veio o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Tem outra, a cura do paralítico de Betesda. Sabe, lá em João capítulo 5, verso 13 e 16, né, o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem havia curado. E os judeus perseguiram Jesus, porque fazia estas coisas ao sábado. Irmãos, não tem como receber vida, receber
nova vida de Deus. Não tem como Cristo entrar em nós e nós ficarmos calados. Inevitavelmente, todos que foram alvo da graça de Deus saíram imediatamente a compartilhar, saíram imediatamente a falar com os outros o que Deus havia feito na sua vida. Sabe, por isso, quando uma pessoa vai ao encontro e tem uma experiência genuína com Deus, ela muda de vida. Muda de vida. É tão logo ela recebe a vida de Deus, ela quer cantar, contar para os outros, quer levar todo mundo para o encontro, ela quer que as pessoas experimentem o que ela experimentou, quer que as pessoas recebam o que ela recebeu. O filho da viúva de Naim, quando recebeu vida, a primeira atitude dele foi falar, e ao abrir a sua boca, ninguém tinha mais dúvida que ele não estava mais morto. Aleluia! Isso é algo tremendo. Quem tem a vida de Deus não consegue esconder. Quem tem a vida de Deus não consegue parar de falar. Um dia tentaram impedir os apóstolos de Jesus, os apóstolos de pregarem, porque o evangelho estava se alastrando de uma maneira extraordinária, veloz, uma maneira, né, que ninguém conseguia entender. Sabe qual foi o final da história? Atos capítulo 4, versículo 13 até o 20. Veja só. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário, e mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemos-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e que ouvimos. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Quem recebeu a vida de Deus, mesmo ameaçado de morte, não consegue parar de falar. Aleluia! Quem recebeu a vida de Deus, mesmo ameaçado de morte, ele fala, ele declara, ele testemunha do que viu e o que ouviu. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se você está cheio de vida de Deus, palavras brotarão espontaneamente da sua boca, dos seus lábios, e você clamará o nome do Senhor. Uma das evidências de que uma pessoa nasceu de novo é que ela deseja falar de Deus, falar do seu testemunho. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e o segundo sinal de quem recebeu vida é que tem sede, né? Que tem fome, tem sede da palavra, fome da palavra de Deus. A segunda ressurreição que Jesus operou foi a ressurreição da filha de Jairo. Está lá em Mateus, Marcos e Lucas, eles relatam esse fato, né? Lucas, capítulo 8, verso 49 ao 56, está escrito assim: falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Aleluia! Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e bem assim os pais, o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não chores, ela não está morta, mas dorme. Aleluia! E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhes em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-se-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados com eles, e lhes advertiu
ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira coisa que o filho da viúva de Naim fez ao ressuscitar foi falar. Mas no caso da filha de Jairo, Jesus mandou que ele desse de comer, porque certamente a menina estava com fome. Aqui nós encontramos, portanto, irmãos, um segundo sinal de alguém que recebeu vida. Alguém que recebeu vida de Deus é alguém que tem fome. Quem recebeu vida tem fome, fome da palavra de Deus, fome da presença de Deus. Quando Jesus foi tentado pelo diabo a transformar pedras em pães, ele afirmou que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! A palavra é alimento para nós, irmãos. Ele estava dizendo que o nosso espírito precisa ser alimentado tanto quanto o nosso corpo. Aleluia! E é uma evidência, é uma das evidências de que uma pessoa está viva, é que ela tem fome, ela sente fome. Se uma pessoa ficar sem comer por vários dias seguidos, seu corpo entrará num processo gradativo de morte, e no momento que ela morrer, ela não tem mais apetite para nada. Morto não come, irmão. A comida mais cheirosa não lhes afetará em nada, porque morto não tem fome. Mas uma pessoa que está viva precisa comer constantemente. Precisa comer constantemente. Alguém aqui se esquece de comer todos os dias? Obviamente que não. Seu corpo naturalmente reclama. Seu corpo naturalmente clama por alimento. Assim também é o nosso espírito. Assim também é espiritualmente. Quando uma pessoa recebe vida de Deus, seu apetite é despertado pelas coisas espirituais. Seu apetite é despertado para ser cheio. A pessoa passa a sentir fome, fome da vida de Deus, fome da glória do Senhor, fome da palavra, fome das coisas espirituais. Aleluia! E é estranho que uma pessoa diga ter vida de Deus e não sinta fome pelas coisas espirituais, e não sinta fome pelas coisas de Deus. No seu apetite não é despertado pelas coisas do Senhor. Sabe? A pessoa passa a necessitar da presença, a necessitar da palavra. Por isso, irmãos, nossa igreja tem uma ênfase grande na palavra, porque nossa vida depende essencialmente do quanto recebemos dessa palavra, do quanto recebemos dessa palavra de Deus. Essa palavra nos alimenta, nos fortalece, e enche da presença. Aleluia! Por isso, nós nos reunimos, nos alimentamos semanalmente, depois nós vamos para a célula, depois compartilhamos novamente a palavra lá na célula como alimento e aplicamos em nossa vida. Sabe, essa palavra, ela nos alimenta, nos fortalece. Quando uma pessoa volta do encontro, oferecemos a ela a oportunidade de fazer os cursos bíblicos, porque é natural que ela tenha muita fome de Deus e da sua palavra. A Bíblia diz que quando uma pessoa nasce de novo, ela precisa desejar como criança um leite espiritual. 1 Pedro capítulo 2, verso 2. Desejai ardentemente como criança recém-nascida o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Alguém já viu uma criança recém-nascida com fome, desejando leite? É desesperador o choro dela, a agonia dela, sabe? Será que a criança com fome fica bem dependente se alguém lhe der comer? A criança com fome, ela precisa se alimentar, Se alguém que mora, perdão, irmãos, a Bíblia diz que é assim que devemos desejar, ao ponto de chorar, de espernear, de suplicar com todas as nossas forças. E é uma questão de sobrevivência. É como uma criança que necessita daquele alimento naquele momento,
Quem tem a vida de Deus tem fome. Quem não tem fome nunca recebeu de fato a vida de Deus. E se você está aqui hoje, se você está ouvindo essa palavra aqui hoje, nesse momento, eu suponho que você tem fome de Deus. Você tem fome da sua palavra. Você tem fome de quer ser saciado pela palavra do Senhor. Se você precisa ir à igreja, você precisa ir a uma célula, você precisa compartilhar da palavra de Deus, né? Procure algo, procure um curso bíblico, faz algo, mas encha-se da presença, né? Seja cheio da palavra, né? Porque nós precisamos receber. Quantos já receberam? Você que está ouvindo, quantos já receberam a palavra de Deus, né? Desfrute da palavra do Senhor. E o terceiro sinal de quem recebeu vida é que ele passa a andar livremente. Aleluia, né? Quantos são livres? Quantos andam livremente porque receberam a palavra do Senhor, porque foram curados pela palavra do Senhor, porque foram libertados do vício pela palavra do Senhor? Quantos andam livremente porque receberam essa palavra no seu coração, essa luz, essa esperança? A terceira ressurreição registrada pelos evangelhos que Jesus operou foi a ressurreição de Lázaro. Lá em João capítulo 11, verso 32 ao 44, diz assim, ó: quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, bem assim, os judeus que a acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se, e perguntou: onde sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Versículo 35 de João 11. Esse é o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Verso 36. Então disseram os judeus: vede quanto amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu olhos ao cego, fazer com que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então Jesus ordenou: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tirai então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, por que me ouvistes? Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou em voz alta: Lázaro, vem para fora. Sabe, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com atadura, e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Aleluia. Irmãos, na ressurreição da filha de Naim, do filho da viúva de Naim, nós vimos que o menino, ao receber vida, falou. Na ressurreição da filha de Jairo, nós vimos que a menina comeu. Mas na ressurreição de Lázaro, nós vamos ver algo muito interessante. Logo que recebeu a vida de Deus, nós vemos que Lázaro ainda estava todo atado. Era como se fosse uma múmia ambulante, sabe? Então Jesus, diante de todos, falou: para alguém que está morto, ficar atado é normal, mas para alguém que já recebeu vida, ele precisa ser desenrolado, ele precisa ser desvencilhado de todas essas amarras. Ele não pode mais viver envolto em ataduras, ele precisa ser desatado para andar livremente. Ele recebeu vida, não está mais morto. Lázaro estava andando com dificuldade. Jesus falou que isso não é normal de alguém que tem vida nova, de alguém que recebeu vida. Aleluia. Por isso ordenou Jesus. A ordem de Jesus foi direta:
Lá no verso 44, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com atadura e o rosto envoltos no lenço. Então lhes ordenou: desatai-o e deixai ir. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. O que tem te prendido? O que tem te atado de buscar, de seguir o Senhor, de ser livre para adorar o Senhor? Quando uma pessoa nasce de novo, ela começa a andar livremente, sem amarras de Satanás. Sabe, quando uma pessoa nasce de novo, ela começa a louvar com as mãos, a louvar, andar com os pés, correr na presença do Senhor. Sabe, uma pessoa pode ser liberta sem que Jesus more nela, né? Isso acontece quando a casa está limpa, mas vazia. Sabe? Você conheceu, a casa está limpa, mas está vazia. Mas Jesus não pode morar nela sem que antes ela seja liberta. Precisa ser liberta, precisa, né, ser livre. Aleluia. Na prática, a salvação acontece quando Jesus vem morar dentro do nosso espírito. E para que isso aconteça, a pessoa precisa ser liberta das amarras de Satanás. Aleluia. Se você nasceu de novo, você não pode ter a sua vida mais presa a nada, ligada a mais nada deste mundo. Nem ao mundo, nem ao pecado, nem ao diabo. Sabe, a Bíblia diz que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Jesus é o nosso modelo, irmãos. Jesus é o nosso modelo. E Ele não estava preso a nada. Não havia nenhum tipo de legalidade na sua vida. Veja o que Ele mesmo afirma. Aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Aleluia. Não estou dizendo aqui que depois de convertido você não possa mais pecar, não vai mais pecar, não vai mais errar, mas não pode mais haver prisão na sua vida. Você não pode mais viver preso ao pecado. Sabe, você foi liberto. Aleluia. As ataduras do pecado é um sinal da ausência dessa vida de Deus. Se você continua atados ao pecado, infelizmente há muitas pessoas que começam e não perseguem na vida cristã. E a gente acha que a pessoa se desviou, mas na verdade é que muitos de fato nunca se converteram, nunca aceitaram Jesus, mas nunca largaram o mundo. Aceitaram Jesus, disseram com a boca: eu aceito o Senhor, foi na frente, chorou, oraram por ela, mas nunca foi desamarrada. Pecado, está ligada no mundo, está ligado nas coisas do mundo, está ligado, sabe, irmãos, tem um pecado ali de estimação que não consegue sair. As estatísticas mostram, irmãos, que para cada pessoa que está dentro de uma igreja, existe 5 que já se sentaram naquela mesma cadeira. Aleluia. Elas entraram e saíram sem nunca de fato terem experimentado a vida de Deus através de um novo nascimento. É por isso, mesmo que não conseguiram se desvencilhar, se desamarrar das ataduras do pecado, nunca receberam a vida de Cristo. João capítulo 8, verso 36 diz assim: se pois o Filho vos libertou, verdadeiramente sois livres. Por favor, não use essa mensagem para julgar a ninguém, em nome de Jesus, senão a você mesmo. Avalie sua vida diante de Deus. Não use essa mensagem para olhar os outros, mas use essa mensagem que você acabou de ouvir para avaliar você mesmo. Você é uma pessoa livre do pecado? Você é uma pessoa livre do mundo? Você é uma pessoa livre do diabo, das ciladas do diabo? As ataduras de fato já foram retiradas da sua vida? Você verdadeiramente está livre de todas essas amarras, todas as coisas do mundo? Você consegue perceber que não é mais dominado pelo pecado?
que não existe nenhum tipo de prisão na sua vida? Aleluia. Você já está livre? É porque se você já está livre, é porque você de fato tem recebido vida de Deus dentro de você, vida abundante de Deus. E se você já recebeu essa nova vida, declare que o mundo espiritual possa te ouvir, que o mundo espiritual possa nos abraçar, que o mundo espiritual possa nos ouvir e nós declarar em alto e bom som: eu sou livre. E glorifique ao nome do Senhor por essa vida inteira. Glorifica. Uma vez que recebemos vida de Deus, não há mais nenhum tipo de amarras que possa nos segurar, porque pelo poder do nome de Jesus, todo vício é quebrado. Vício do cigarro, vício da prostituição, toda escravidão é rompida, aleluia, pelo poderoso nome de Jesus. E se você precisa ser livre de alguma amarra do diabo, hoje é dia de você receber vida de Deus em você. Recebe essa palavra no seu coração. Você é livre, você recebeu nova vida. Todas as amarras, todas as ataduras foram tiradas da sua vida. Creia em nome de Jesus, porque Ele é poderoso para nos fazer livre, para nos libertar de todas as armaduras deste mundo, sabe?